Eu falei a semana passada que a gente ia estudar Esdras, Neemias e Esther, mas eu tinha me esquecido que tinha Ezequiel no meio. Por uma razão muito simples. O livro de Ezequiel é um dos livros menos lidos da Bíblia. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso já foi feito alguma pesquisa e tem crente que nem sabe que existe o profeta Ezequiel na Bíblia. E ele é menos lido até do que muitos dos profetas menores, menos famosos. Né? Tem gente que não sabe que tem Sofonias, que tem Abacuque na Bíblia. E por incrível que pareça, Ezequiel é menos lido do que esses dois profetas menores. Até porque o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel é um livro pesado. Muito pesado, não só em termos de teologia, mas também em termos de mensagem, de conteúdo. Porque, vamos dizer assim, tirando o livro de Eclesiastes, é um dos livros mais pessimistas da Bíblia. O profeta Ezequiel, ele está situado entre o começo do ministério de Daniel e a metade do exílio. O ministério do profeta Daniel, estou falando assim, quando o profeta Daniel já se torna uma figura importante no império de Nabucodonosor. Então, quando ele começa a ter visões e começa a exercer a função de profeta, que é quando Daniel já está mais adulto, aí é que Ezequiel começa. Tanto que ele não está na capital da Babilônia. Ele está em Nippur, uma outra cidade que já é uma região mais afastada e que faz parte, na verdade, daquilo que vai ser mais tarde uma região importante do Império Persa. Então ele está situado entre a idade adulta de Daniel e da metade para o final dos 70 anos de cativeiro do exílio. E Ezequiel é mais famoso, de verdade, por causa das suas visões. Por isso que eu coloquei ali o profeta das grandes visões, que são muito pouco entendidas, justamente porque são muito pouco estudadas. Eu confesso para vocês que tem muita coisa no livro de Ezequiel que eu ainda não estudei a fundo, porque, justamente, é um livro muito pesado para se estudar e porque tem muita coisa complicada para entender no livro de Ezequiel. Então eu vou me ater aqui a alguns pontos mais importantes do livro que vão nos ajudar a entender a questão do exílio, que é o nosso tema. Em primeiro lugar, quem era e onde atuou o profeta Ezequiel? Ele já se apresenta, logo no versículo 1, como sendo um sacerdote. Portanto, ele é de uma das famílias que manteve a religião e a tradição judaica lá na Babilônia. E o interessante do profeta Ezequiel é que, quando a gente compara ele com o profeta Daniel, parece que no profeta Daniel, a comunidade judaica, a comunidade dos israelitas, está toda junta, tudo unida num propósito de servir a Deus. Você olha Daniel e olha outros profetas ali do exílio, parece que os judeus aprenderam a lição, estão buscando a Deus, estão clamando, tem salmistas escrevendo sobre essa época, fazendo salmos e cânticos sobre o que eles estão passando no cativeiro. Parece que o povo está envolvido e está em comunhão com Deus, de fato. Mas o profeta Ezequiel mostra exatamente o contrário. Então ele se apresenta como sacerdote e como sacerdote atuante, porque ele tem acesso a diversas coisas que os sacerdotes lá na Babilônia estão vivendo, estão fazendo. Ele era casado, morava numa casa própria, combinando com aquilo que a gente estudou em Jeremias, né, que era para o povo, segundo as ordens de Deus, prosperarem ali na Babilônia, crescerem, comprarem casas, comprarem propriedades, plantarem, cuidarem de animais. E ele estava na cidade de Nippur, junto ao rio Quebar. Junto ao rio Quebar é onde ele vai ter as visões. Essa é uma coisa que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Pela falta do templo de Jerusalém, pela falta de lugares onde se reunir, se torna um costume no exílio de os judeus que queriam buscar a Deus e queriam cultuar a Deus,
procurarem um lugar afastado, um lugar onde, longe dos olhos dos outros, eles pudessem fazer seus cultos, fazer suas orações. Até porque a oração dos judeus exigia que eles estivessem prostrados e voltados em direção a Jerusalém. Então não era todo lugar que eles podiam fazer isso, e nem todo lugar que eles podiam se reunir. Então, junto ao rio Quebar, possivelmente é um desses lugares de oração que a gente vai encontrar também lá em Atos. Né? Se vocês lembrarem de uma pregação do pastor Wilson, ele citou isso quando falou que o apóstolo Paulo foi lá procurar um lugar de oração. Aliás, o apóstolo Pedro foi procurar um lugar de oração e lá encontrou um grupo de cristãos reunidos. Se torna costume aqui no exílio, porque eles não têm mais um local de reunião. Então, eles vão se reunir em locais onde eles possam, com tranquilidade, cultuar a Deus. Ele recebe a sua primeira visão no 5º ano do cativeiro da Babilônia, ou seja, depois que Daniel já é adulto. Vocês lembram que o cativeiro da Babilônia começa oficialmente com a destruição total de Jerusalém. Então, teve 3 deportações. Ezequiel está no 5º ano da última deportação. Mais ou menos, então, 580, 579 a.C. E lá ele está orando e ele recebe as suas visões. Então, o livro de Ezequiel já começa com o chamado dele, começa com as visões do rio Quebar. Opa, calma, isso era surpresa. Visões no rio Quebar. Então ele tem uma visão em que ele está vendo a glória de Deus e o trono de Deus, e lá ele vê o trono de Deus e os anjos circulando em volta do trono de Deus. Eu quero lembrar para vocês que essas visões que Ezequiel teve são uma coisa alvo de especulação até os dias de hoje. Eu lembro que em 2003 ou 2004 teve um canal de televisão que fez uma novela em que tinha um anjo que descia à terra. E o anjo era um ator bonito. Só que ele era um ator jovenzinho, então ele fazia o papel de um anjo jovenzinho. Aí chegou no momento que pediram alguma coisa para ele fazer, e ele falava assim: olha, eu não sou capaz de fazer isso, eu sou só um querubim. Querendo dizer, né, na teologia do senso comum aí, que tem categorias de anjos que na verdade estão na Bíblia. O problema é que o anjo não é aquilo que o pessoal pensa hoje. E o profeta Ezequiel, ele traz essa descrição dos anjos que ele vê, e ele vê tronos, vê rodas, vê seres celestiais e vê animais. Então vamos lá, o primeiro aí, pode passar, ele vê as rodas. E eu confesso para vocês que desde os 7 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia inteira, durante um ano, todas as vezes que eu passava pela visão do rio Quebar, eu ficava imaginando como era possível essa descrição. Até que teve um dia em 2022, isso permaneceu até a minha vida adulta. Eu lia o Ezequiel e pensava, como é que pode ser isso? Um artista plástico que tem habilidades e dons que Deus não deu para mim, né, mas deu para o artista plástico, fez essa representação gráfica. Pode passar as duas. Os seres celestiais com 4 asas, que com uma asa cobriam o rosto, com uma asa cobriam o corpo, com a outra os pés, e com a outra voavam, e que tinham olhos ao redor. E o primeiro ali são as rodas. As rodas são chamadas em hebraico de ofãs, e aquele outro ser é um querubim. Certo? Nada a ver com um galã da Globo, bonito, fazendo o papel de anjo aí. Vocês imaginem que foi essa mesma coisa que Isaías e que Daniel viram em suas visões e que, de terror, acabaram desmaiando diante de Deus. Ezequiel também viu. Então, o que contrasta aí, o que corrobora para a gente que essa visão foi real, é o fato de que outros 2 profetas antes de Ezequiel tiveram o mesmo tipo de visão e também ficaram apavorados e também desmaiaram de pavor. Então aquilo lá é as rodas, as famosas rodas que rodavam dentro uma das outras e tinham olhos em redor. Na minha mente de adolescente, eu imaginava a roda rodando e esmagando os olhos conforme ele ia rodando, né?
pensava como isso seria possível e não imaginava que elas estariam no céu circulando, porque ele vê a sala do trono, então eu imaginava uma sala com piso, né, e as rodas indo para frente, se movendo em todas as direções. Eu pensava como ela pode se mover em todas as direções. Ela fazia um caminho aleatório, mas ele falava que se movia em todas as direções ao mesmo tempo. Então eu não consegui imaginar. Então em 2022, dá mais um clique aí que vai aparecer o nome dele, Jonas Pfeiffer. Esse artista, através de inteligência artificial, tentou recriar as visões de Ezequiel. Está aí como curiosidade para vocês verem, se vocês já leram Ezequiel e tentavam imaginar como seriam esses anjos que ele viu. Pois bem, ele não viu só esses, viu muitos mais, porque aqui não tem os 4 seres viventes com cabeças de animais, corpos de animais diferentes e asas também. E não tem os tronos, que também são anjos, em formato de trono. Uma coisa super esquisita, por isso são chamados de tronos. E teria também uma outra categoria de anjo aqui, seriam os estrados, que é os anjos onde Deus coloca os seus pés. Né, seriam os estrados. Enfim, nada a ver com aquilo que o pessoal faz aí no senso comum, porque angelologia e demonologia é uma coisa que a gente estuda muito pouco, até mesmo em teologia. Bom, nesse episódio, em que ele tem essa visão, que aí ele tem certeza que ele está tendo uma visão do concílio celeste. Pode passar a próxima? Passa tudo de uma vez, só para a gente não... Ele recebe o chamado dele. E quando ele recebe o chamado, Deus é claro com ele, você é chamado para falar aos filhos de Israel no exílio, não é para falar para mais ninguém, é para falar para os filhos de Israel, o povo de Israel que está lá no exílio. Nesse chamado, Deus já explica para ele tudo o que vai acontecer. Eles são chamados de nações rebeldes, rebelados contra Deus. E o interessante é que eles são rebelados contra Deus mesmo lá no exílio, sofrendo o castigo de Deus. Já falei no começo que quando a gente lê Daniel e outros profetas, parece que o povo aprendeu a lição e está em comunhão com Deus, mas Ezequiel vai mostrar que não. Que mesmo com todo aquele sofrimento ali, o povo continua rebelde contra Deus e o povo precisa de repreensões severíssimas que Ezequiel vai dar para ele. E Deus, no capítulo 2, versículos 4 a 7, alerta Ezequiel sobre a dureza, sobre a obstinação do coração, sobre a oposição, sobre a perseguição que ele vai sofrer enquanto estiver exercendo o ministério de profeta dele. Então Deus já fala, olha, você vai lá e pensa que vai ser tudo bom, não. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer oposição, os líderes vão se opor a você e eles não vão te ouvir. Deus é claro, leia depois o capítulo 2, ele fala, olha, eles não vão te ouvir. Eu vou mandar você para um povo da mesma língua que você, e você vai falar na língua deles. Mas eles não vão te ouvir. Seria melhor eu mandar você para um povo estrangeiro, que um povo estrangeiro iria te ouvir, mas eles não vão te ouvir. Vale a pena perder um pouquinho de tempo aqui, porque um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo fala que é melhor falar 5 palavras na sua própria língua do que 10.000 em outra língua, vem justamente dos alertas de Deus para Isaías, para Jeremias e para Ezequiel. Que não adianta falar com língua dos anjos. As pessoas não vão ouvir nem na sua própria língua a mensagem de Deus. Por isso, Paulo coloca o dom de línguas como um dos dons mais desprezíveis, porque 5 em proporção a 10.000 é menos de 0,001%. Para entendermos a significância desse dom. É melhor falar com a própria língua. Só que Deus está falando, olha, eles são tão duros de coração que você vai falar para eles, eles não vão te ouvir. Era melhor ir falar com o povo estrangeiro. No capítulo 3, Deus fala, tem a célebre passagem que Deus fala para ele comer um rolo com a palavra de Deus, que na boca dele seria doce como mel. A ideia desse simbolismo, dele comer o rolo, que ele realmente come ali, enquanto ele está na visão, é a ideia de que a palavra de Deus tinha que fazer parte do organismo, do sistema dele, da mesma forma como a comida que nós comemos.
Nós vemos a nossa pele, nós vemos o nosso cabelo, nós vemos nossas unhas. E aí estou falando de 3 coisas do nosso corpo que dão sinal das consequências daquilo que nós comemos. Quer dizer, aquilo que nós comemos se torna nossa unha, e se aquilo que nós comemos estiver com algum problema ou estiver em deficiência de vitamina, vai aparecer alguns sinais nas nossas unhas, né? Então, da mesma forma como a comida se torna parte do nosso corpo e deixa de ser aquilo que ela era e se torna algo como nós, assim é essa figura aqui, que a palavra de Deus devia se tornar ele, parte dele. Então ele devia viver a palavra de Deus como se ele fosse a palavra de Deus. E a gente vai ver que Ezequiel faz isso. Vamos lá. Próximo. Então, aqui está o texto. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas és enviado à casa de Israel. Nem a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Parecia que estava tudo às mil maravilhas lá, né? Com Daniel, mas o negócio está ruim para o povo ali na Babilônia. A próxima. Então vamos aos conteúdos. Ele tem as visões sobre a queda de Jerusalém e ele começa a fazer profecias contra Judá e contra Jerusalém. E aí vem um dos trechos mais famosos do profeta Ezequiel e um dos mais pregados também, que é a responsabilidade do atalaia. Está no capítulo 3 e no capítulo 18. A responsabilidade do atalaia. O que Deus fala para ele? Olha, você é o atalaia. Eu te pus por atalaia sobre o povo de Israel. Qual é a função do atalaia? Se o atalaia vir que vem o inimigo e avisar ao povo que está no campo de que o inimigo está vindo e o povo entrar na cidade para se proteger, você cumpriu sua função, está tudo ok. Se, porém, você avisar, mas o povo não quiser te obedecer, eu vou requerer, você está limpo, eu vou requerer o castigo de quem não obedeceu, de quem não ouviu. Porém, se você vir que vem o perigo, ou se não vir que vem o perigo, deixando de cumprir a função de atalaia e não avisar o povo, e o povo for pego pelo inimigo, eu vou requerer o sangue da tua mão. Então o alerta de Deus é bem sério para Ezequiel, que é o mesmo alerta que serve para os pastores, principalmente. O pastor tem a obrigação de avisar o povo das coisas erradas, dos perigos, das dificuldades. E se o pastor não fizer, Deus vai requerer da mão do pastor. Por isso, não é brincadeira falar que tem chamado para ser pastor. O pastor, ele tem o sangue das ovelhas nas mãos. E o fato é que Deus repete essa mesma questão do atalaia outra vez em Ezequiel. Para avisar para Ezequiel, olha, a tua função é séria. E o perigo é iminente. Então você tem que avisar, porque se você não avisar, ai de você. Lá no Novo Testamento também tem Pedro e João falando diante dos anciãos. Ai de nós, se nós não pregarmos o evangelho. Porque essa é a função do atalaia. Se o atalaia cumprir a sua função, ótimo. A responsabilidade do indivíduo. E aqui começa a entrar aqui a noção de salvação individual, porque até então em Israel a salvação era do povo, era da nação. Aqui em Ezequiel, Deus institui a salvação individual. É a primeira vez que nós temos essa noção clara. A responsabilidade é do indivíduo que, ouvindo a palavra, não quiser obedecer. Por quê? Porque mesmo no meio de toda aquela rebeldia, tinha pessoas fiéis que não seriam castigadas por causa da rebeldia do povo. Entre eles, Daniel, Esther, Neemias, Esdras, o próprio Ezequiel. Então, esse é o trecho mais famoso e o trecho mais estudado. Em seguida, Deus manda ele fazer uma representação do que vai acontecer com Jerusalém. Então, aqui, na verdade, já aconteceu. Porque Ezequiel está vivendo num tempo em que Jerusalém já foi destruída, já foi cercada 2 vezes e já foi totalmente queimada a fogo. Então, aqui é uma representação profética do que vai acontecer no futuro.
ele faz uma maquete. Ele pega um tijolo, escreve Jerusalém nesse tijolo, coloca esse tijolo no meio da rua, no meio da praça, ou no lugar onde ele estava, ali onde ele morava, e Deus manda ele construir bonecos e construir representações de máquinas de guerra, torres, escadas, arietes, e coloca contra a cidade. E ele começa a profetizar, olha, é isso que aconteceu e é isso que vai acontecer se vocês não obedecerem a Deus. Aí, em seguida, Deus fala, olha, agora você vai pegar essa maquete, deixa ela aí, você vai deitar do lado dela. Você vai passar 390 dias deitado sobre o lado esquerdo, e depois desses 390 dias você vai ficar deitado sobre o lado direito. E diz o texto que Deus promete que vai amarrá-lo espiritualmente para que durante o sono ele não vire para o outro lado. Então ele literalmente passa 390 dias deitado, quer dizer, ele não fica deitado o dia inteiro, mas quando ele vai dormir, ele deita sobre o lado esquerdo durante 390 dias e sobre o lado direito durante 40 dias, 390 dias representando Israel, 40 dias representando o Reino do Sul, o Reino de Judá. Durante esse tempo em que ele está fazendo essa representação, Deus fala para ele fazer o pão de pobre, que é o pão feito com a pior farinha, com a farinha que restou, com a farinha que é feita com uma mistura de grãos que sobrou, que não é uma mistura pura de trigo, ou só de cevada, ou só de alguma farinha, mas é pega com todos os grãos que conseguiu achar, macetou, fez uma farinha, e a gente sabe que tem certos grãos que se você macetar e fazer pó, não vai gerar o glúten. O glúten é aquilo que transforma, pela fermentação, o nosso pão, o pão comum. Tem grãos, por exemplo, o grão de feijão, se você macetar, ele não vai gerar glúten, né, na reação química ali da fermentação. Vai virar uma outra massa. Então ele tinha que pegar vários grãos diferentes, ou seja, a ideia de que pega o que sobrou, faz uma farinha para fazer um pão, e ele devia cozinhar aquilo num fogo alimentado por restolho. O que é restolho? Restolho, as folhas secas que ele achasse, os galhos secos que ele achasse, qualquer coisa que pudesse queimar que ele achasse, pedaço de tecido, enfim, juntasse tudo para fazer uma fogueira e, me desculpe usar essa palavra, mas ela está lá no texto, era para ele usar esterco de animal. No começo era para usar esterco humano, como combustível. Porque tem que queimar alguma coisa ali, tem que manter o fogo aceso. Esterco humano. Mas aí o profeta dá uma choradinha lá e Deus fala, tá bom, vou te conceder usar esterco animal. Que era usado pelos pobres, de verdade. Mas Deus queria mostrar, através dessa representação, a miséria que o povo iria passar por castigo dos seus pecados. Iriam dormir em aflição, dormir em desespero, em agonia, iriam comer pão com o que desse. Bom, isso já tinha acontecido, mas lembra lá da aula de Daniel, que algumas profecias são para o futuro imediato, médio prazo e longo prazo? Isso ia acontecer de novo. Pelo menos mais umas 3 vezes depois de Ezequiel. Porque eles vão ser conquistados depois por Alexandre o Grande, depois eles vão ter todo aquele problema lá que nós vimos com a guerra entre os Antíocos da Síria e os Ptolomeus do Egito, e depois, no ano 70 depois de Cristo, eles vão ser cercados pelo general Tito, e Jerusalém vai ser totalmente destruída, e eles vão ser espalhados pelas nações do mundo todo. Então, pelo menos mais umas 3 vezes, Jerusalém vai ser totalmente destruída por causa dos pecados do povo. Então, ao mesmo tempo que é uma profecia sobre algo que já aconteceu na época do profeta e iria acontecer imediatamente após a morte do profeta, também é algo que aconteceu outras vezes no futuro. Porque o simbolismo todo aqui isso é o que vai acontecer com vocês se vocês me desobedecerem. Então, aconteceu de fato. Próximo. Então, depois dessa representação, ele começa a fazer várias visões, apresentar várias visões sobre os motivos do castigo. Capítulos 8 a 24.
Um ano e 2 meses após essa primeira visão junto ao rio Quebar, o Ezequiel estava reunido com os anciãos. Vocês lembram que eu falei que é aqui no exílio que começa a ter o embrião da noção de sinagoga, dos kibbutzim de hoje? É exatamente isso que está acontecendo. Ezequiel está reunido com os anciãos e ele é arrebatado em visão. Então, provavelmente, eles estavam orando ali. Aí vocês pensam, puxa, que legal. Quer dizer, então, que as profecias de Ezequiel, aquilo que Daniel fez, deu resultado, porque tem um povo se reunindo ali para orar. Porque eles estavam orando e no meio dessa oração, Ezequiel tem uma visão. Quer dizer, o texto não fala que eles estavam orando nem cultuando. Eles estavam reunidos. E, de repente, ali Ezequiel é arrebatado em visão. Muito provavelmente eles estavam, sim, cultuando a Deus ali. E, na verdade, não é nem só por causa da visão. O motivo pelo qual Deus arrebata Ezequiel é que mostra que eles estavam cultuando ali, porque Deus quer mostrar que aquele culto era hipócrita. Então a gente pensa, puxa, que legal, deu certo, eles ouviram Ezequiel, 1 ano e 2 meses depois eles estão tomando providência, estão se reunindo, mas Deus fala, opa, peraí, não é bem assim não. Arrebata Ezequiel em visão e coloca ele entre a porta do pátio externo do templo e o templo. O templo de Jerusalém ele era construído assim, tinha a edificação principal, a edificação onde moravam sacerdotes e levitas, onde tinha os depósitos de cereais e um monte de outras coisas, algumas salas de estudo. Tinha um pátio em volta, onde era o átrio dos homens judeus, que não podiam entrar no templo, porque só os sacerdotes podiam entrar. Tinha um outro pátio, que era onde ficavam as mulheres judias, e tinha um pátio onde ficavam os estrangeiros. Então era uma construção meio complexa. Ele foi arrebatado em visão. Né? Pus ali sinagoga porque a gente não sabe ainda se era uma sinagoga, porque o conceito de sinagoga é o seguinte, você tem que ter em cada lugar pelo menos 10 homens justos. Isso vem lá desde a noção, né, a gente quando estudou Gênesis eu falei isso, desde a noção lá de Abraão, que clamando a Deus sobre misericórdia para o povo de Sodoma e Gomorra, ele fala, e se tiver 50 justos? Ah, se tiver 50 eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, Abraão para nos 10. Se tiver 10, porque ele estava contando Ló, sua esposa, suas 2 filhas, seus 2 genros e possivelmente os pais e as mães dos 2 genros. Então, mais ou menos 10 pessoas ali, de justos, porque ele não podia imaginar que os genros de Ló, que era um homem chamado de justo, não seriam justos também. Então, tornou-se uma tradição, um número mínimo de 10 homens justos, 10 judeus justos reunidos para formar uma sinagoga. Então, começa aqui esse embrião. Bom, ele foi arrebatado e Deus o coloca ali, então, na porta do lado norte do átrio interior do templo, do átrio interior do pátio. E aí ele mostra, olha, a razão do castigo é essa aqui, ó. Então ele mostra o ídolo, é chamado no texto de o ídolo que provoca ciúmes em Deus. Esse ídolo tinha sido posto lá por Manassés, descendente do rei Amon. O rei Manassés foi o pior rei dos judeus. Pior de todos. Sacrificou vários de seus filhos a Moloque. Era metido a imoralidades sexuais. Era profanador da religião. Mas diz o texto que ele foi castigado com o ataque dos sírios, foi levado preso para a Síria. Lá na prisão ele se arrependeu, Deus o restaurou da honra de rei, ele volta da Síria para Jerusalém e ninguém tinha assumido o trono, ele reassume o trono e se torna um dos melhores reis de Judá. Mas o texto bíblico diz que ele foi o pior de todos, porque até então todos os reis de Judá tinham cometido o pecado de Josafá. Qual era o pecado de Josafá? De Jeroboão. Era corromper o culto a Jeová. Manassés, ele cometeu o pecado de Jeroboão, que é corromper o culto de Jeová, mas ele também comete o pecado de Acabe.
que é trazer outros cultos, outros deuses para dentro da religião de Judá. Então ele comete o pecado de Jeroboão e o pecado de Acabe. Além disso, ele sacrifica crianças, sacrifica seres humanos aos deuses. Mas ele volta. E quando ele volta, ele tira o ídolo. Depois dele tem uma sucessão de 1 ou 2 reis, mais ou menos, e vem o rei Josias. E o rei Josias, então, é que purifica o culto a Jeová. Restaura o templo, acha o rolo com os 10 mandamentos, promove um jejum, promove a Páscoa. O povo tem um pequeno avivamento espiritual ali. Mas o que Deus quer mostrar é que, na verdade, o povo não teve avivamento. Quem era justo era Josias. E vocês lembram que lá, quando a gente começou a falar de Daniel, o exílio começa com os primeiros problemas que vão levar ao exílio, que vão acelerar o exílio, acontecem com a morte de Josias, porque nenhum dos seus filhos é bom. A partir de Josias tem um filho dele que sobe ao trono, é deposto pelo faraó, sobe outro ao trono, que é deposto pelo rei da Babilônia, e aí ele se revolta contra o rei da Babilônia, é deposto, o rei da Babilônia coloca outro, e aí depois coloca um governador. Quer dizer, o rei Josias foi o final, a última gota do cálice de misericórdia de Deus. E aí esses reis que vieram depois de Josias, seus descendentes, retornam com o ídolo para o pátio do templo. Porque eles também cultuavam a esse outro Deus. Mostrando que o avivamento, na verdade, foi um avivamento falso. Foi só Josias, era só Josias e alguns líderes do povo que eram fiéis a Jeová. O povo não era. Então, Deus mostra isso para Ezequiel. Olha, o povo não está me cultuando sinceramente. Eles ainda estão adorando a esse ídolo aqui. Aí, Deus também mostra, transporta Ezequiel dali e mostra 70 daqueles anciãos de Judá que estavam lá na Babilônia, cada um em sua câmara secreta em sua casa. E na câmara secreta de cada um tem imagens de animais pintadas na parede. Uma referência ao culto egípcio, que era o culto que adorava animais. Ou seja, 70 dos anciãos de Israel, de Judá, que estavam lá no exílio, ainda cultuavam os deuses egípcios. Incrível, né? Tinham sido castigados, estavam lá no exílio, passaram por Daniel, né, com toda a influência que Daniel exercia no Império Babilônico e no Império Persa, e esses anciãos ainda adoravam aos deuses do Egito. Então ele mostra, olha, alguns deles estão até orando aqui com você, mas lá na casa deles, olha o que eles fazem. Quer dizer, eles, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem moderna de hoje, na igreja eles eram uma coisa, em casa eles eram outra. Na igreja eles cultuavam Jeová, em casa eles adoravam outros deuses. Ou na verdade, assim, talvez eles nem escondessem dos outros, porque talvez o povão fosse assim mesmo. Cultuava Jeová, onde tinha que cultuar Jeová, e onde tinha que cultuar outros deuses, cultuava outros deuses. Esse era o costume que a gente vai ver nos livros de Reis e de Crônicas, que o povo, cada um fazia o seu altarzinho lá na sua propriedade, na sua casa, no seu quintal, no seu pomar, que era proibido, porque eles só podiam fazer sacrifícios no altar de Jerusalém, do templo, e nesses altares eles adoravam todos os deuses estrangeiros, inclusive sacrificando crianças. Aí subia um rei bom, que proibia o culto aos ídolos, mandava adorar Jeová, o que eles faziam? Jogavam uma água nesse mesmo altar, sujo das manchas de sangue das crianças sacrificadas ali, e adorava Jeová naquele mesmo altar. Por isso o texto diz, porém o povo, apesar do rei ter sido bom, porém ainda o povo adorava nos altares, nos altos. Ou seja, o povo não mudou nada. Então a história está registrando, na verdade, a história de alguns líderes que se converteram, que foram fiéis, outros que eram pecadores e se arrependeram e se tornaram fiéis. Mas o profeta Ezequiel está mostrando que estava tudo muito ruim ainda. O povo ainda estava longe de Deus. Aí transporta diretamente para dentro do templo.
Deus fala para ele, olha, escava um buraco aqui na parede do templo. Não foi, dessa vez, ao contrário do que o irmãozinho perguntou semana passada, não foi literal, porque o templo não existia mais. Então ele estava escavando no templo, escava um buraco, e ele olhou lá, 25 dos sacerdotes adorando ao sol, o Deus Sol. Quer dizer, 25 daqueles que deveriam ser os líderes religiosos do povo, que deveriam alertar o povo de que o que estava acontecendo com eles era castigo por causa da idolatria deles, estavam adorando a outros deuses dentro das dependências do templo. O simbolismo de dentro das dependências do templo é mostrar que eram pessoas que estavam lá no templo onde o povo não podia entrar. Eram pessoas que foram designadas, que foram chamadas para exercer aquele ministério. E só eles podiam entrar no templo. E então esses homens que tinham acesso direto a Deus ali naquele momento, estavam adorando um outro Deus. Para mostrar como a corrupção religiosa do povo estava naquele momento, mesmo estando no exílio. Aí do capítulo 25 ao 32, ele faz diversas profecias sobre as nações pagãs. Porque, é claro, assim como ele fez, como Deus fez com Isaías e com Jeremias, nenhuma nação era inocente. Então, Deus faz questão de mostrar, olha, isso vai acontecer com vocês, por causa do castigo de vocês, certo, mas as outras nações também vão ser castigadas. Se preocupa não, eles também vão receber a parte dele. Isso é uma coisa que nós, como pastores, sempre recebemos, né? A gente vai falar com alguém e a pessoa vira e fala, mas e fulano de tal? Não, estou falando de você. Aí as pessoas têm mania de se justificar, não, mas fulano faz isso, mano, Beltrano faz isso. Não, peraí, agora eu estou falando com você. Aqui um fulano com o Beltrano, eu vou falar com eles. Então, teve o profeta Jeremias falou, mas o Senhor vai mandar os babilônicos, aquele povo cruel, pagão, que faz pior do que a gente para nos castigar. Então Deus mostra que todo mundo vai receber a sua parte. Ele faz profecias contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra a Babilônia, contra o Egito e contra a Pérsia. Neste momento aqui. Neste momento ele não está falando ainda da vinda do Império Grego. E os pecados são os mesmos. Principalmente não ter dado ouvidos àqueles que tiveram contato com o povo de Israel. O povo de Israel está sendo castigado porque eles falharam de pregar a palavra para os outros povos. Mas os outros povos estão errados em si só por adorarem outros deuses. Aí ele fala de profecias sobre a restauração de Israel. Aqui, literalmente, para o povo. A nação de Israel. Ela vai ser restaurada, do capítulo 33 ao 39. Restaurada no sentido político, no sentido civil, no sentido como de nação mesmo. Então, essa aqui é uma profecia específica para o que vai acontecer após o cativeiro. Eles vão voltar, eles vão reassumir a terra de Canaã, eles vão reconstruir a cidade e eles vão sobreviver. Bom, essa profecia já estava lá em Isaías e já estava lá também em Jeremias, mas aqui fala especificamente da nação. Porque depois ele vai falar sobre Israel no reino milenar. E aí ele termina o livro assim. O que nos dá a entender que, na verdade, o ministério de Ezequiel terminou até mesmo de alguma maneira abrupta, porque não termina com história. E não sabemos o que aconteceu com Ezequiel. Com Isaías, por exemplo, a gente sabe que ele foi cerrado ao meio, porque ele é citado pelas tradições judaicas como sendo o profeta que foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. O Jeremias, a gente sabe que morreu em Canaã, porque ele ficou vivendo em Canaã. O Ezequiel a gente não sabe. Ele simplesmente interrompe aqui as profecias dele, o que dá a entender que ele está falando aqui de uma coisa muito mais para o futuro, e que acabou aqui, que a missão dele era essa só. Porque não tem mais nada sobre ele na história dos sacerdotes de Judá. Nem consta o nome dele nas genealogias que vêm em Esdras e Neemias, principalmente na de Esdras, porque ele faz um levantamento dos sacerdotes que retornaram para a terra de Canaã. Não consta o nome de Ezequiel nem da família dele. Pois bem, depois de falar sobre a restauração física de Israel,
ele vai falar sobre Israel no reino milenar. Porque ele vai falar do templo restaurado, do capítulos 40 a 42. A gente lê lá toda a descrição, tem tanto de medida, tal coisa vai estar em tal lugar, tal parede vai ser feita de tal jeito, vai ter tantas romãs na coluna, vai ter tantos pórticos, tantos balaústres, tantas janelas. A gente vai lendo aquilo, o negócio começa a ficar meio pesado. Daí a gente não entende porque é apenas uma descrição de como vai ser. A questão é que nem o templo de Salomão e nem o templo de Zorobabel eram do jeito que ele descreveu. Nem mesmo o templo de Herodes. Portanto, ele está falando de um templo que para nós ainda é futuro. Ele está falando do templo que estará lá no céu. Então ele está falando do Israel no reino milenar. Vai ter a consagração do altar, que não teve até hoje. Mesmo em Zorobabel, mesmo no templo do rei Herodes, não teve essa consagração desse altar aqui. Vai haver uma reforma no ministério. É claro que ele está usando linguagem específica sobre o povo de Judá, porque ele está mostrando, olha, aquilo que tinha antes, no Império de Davi, no Império de Salomão, vai ser tudo restaurado. Então ele está falando dos sacerdotes cantores, dos levitas instrumentistas, dos levitas guardas, dos levitas responsáveis pela a limpeza do templo, dos levitas responsáveis pelo recebimento dos dízimos, pelos levitas responsáveis pelos sacrifícios. Ele está falando de restauração de todos esses ministérios. Mas até hoje isso aí não está restaurado. Até hoje isso não existe. E aí vem a restauração das festas solenes, no capítulo 45 ao 46. Mas ele não fala de todas as festas. Ele não fala, por exemplo, ele poderia falar profeticamente, porque ainda não aconteceu, do dia de Purim, que é uma festa importante para os judeus hoje. Porque Purim não tinha acontecido ainda. Purim vai acontecer na época de Esther. E vai se tornar uma tradição a partir da época de Esther. O Yom Kippur, ele não fala. Ele está falando só daquelas festas instituídas na lei de Moisés. Que são as festas que realmente importam. A Páscoa, a festa da Lua Nova e a festa dos Tabernáculos. Que simbolicamente são festas que para nós também são importantes. Para nós a Páscoa é importante, apesar de não sermos judeus, nós não fomos escravos do Egito. Mas é importante por quê? Porque Jesus foi morto na Páscoa e ressuscitou após a Páscoa. Então e ele é o Cordeiro Pascal. Então, para nós o simbolismo é importante, apesar de não sermos judeus. A festa dos Tabernáculos, para nós também é importante, porque ela é um símbolo da peregrinação do povo de Israel durante o Egito. E para nós cristãos é um símbolo daquilo que Jesus fala, nós somos peregrinos nessa terra, até a chegada no reino dos céus. Então, para nós, a festa do tabernáculo também seria simbólica, porque a nossa casa física aqui não é nossa casa, e nem um planeta não é o nosso planeta. Nós vamos receber um novo planeta, um novo céu, uma nova terra lá em Apocalipse. Então, a festa dos tabernáculos também tem simbolismo para nós, porque nós também somos peregrinos aqui, enquanto estamos nesta, vamos dizer assim, como dizem os espíritas, nesse plano de vida. Entendam isso, por favor. Neste plano de vida. Então, tudo isso vai ser restaurado. A ideia aqui é que vai ser restaurado o culto. Vai ser restaurada a religião. Vai ser restaurada a comunhão com Jeová, do modo como Jeová gostaria que fosse. E aí, capítulos 47 e 48, ele termina dizendo os termos, né, as fronteiras da Nova Jerusalém, que nunca foram do jeito que ele está descrevendo aqui. Nem hoje, não é? Portanto, do capítulo 40 até o 48, ele está falando da Nova Jerusalém prometida lá em Apocalipse. Então percebam que aqui ele está falando, o capítulo 33 a 39, ele está falando daquilo que vai acontecer de fato com o povo que está no exílio. Eles vão voltar, Israel vai ser reconstruída, Jerusalém vai ser reconstruída, eles vão voltar a ser uma nação, mas ele já alertou que essa Jerusalém física vai ser destruída várias outras vezes.
E hoje a gente pode afirmar que já aconteceu, porque nós estamos vivendo numa época em que isso já aconteceu mesmo. Né? Só consultar os livros de história. Mas aí, a partir do 40, ele começa a falar de um outro povo, de uma outra coisa. E é interessante nós notarmos que, desde Isaías, Deus já está alertando, olha, vai vir uma coisa nova aí. Vai vir um novo povo, um novo dia do Senhor, um novo sábado, vai vir uma nova aliança, vai vir um novo sacrifício, vai vir uma nova Jerusalém. Espiritualmente, a nova Jerusalém somos nós, em termos espirituais, porque nós fazemos parte dessa Jerusalém, como Jesus disse, nós somos reino e sacerdócio comprados pelo sangue dele. Então, existe uma reforma no ministério sacerdotal? Existe. Porque agora nós somos os sacerdotes. Mesmo não sendo da linhagem de Davi. Da linhagem de Levi. E isso o autor de Hebreus vai tentar explicar para o pessoal no Novo Testamento. Olha, tem uma nova aliança aí, tem um novo sacerdócio, tem um novo sacrifício, combinando exatamente com Jeremias, com Isaías e com Ezequiel. Então percebam, lembra aquilo que eu sempre falo, a Bíblia toda está interligada. Nada nela está escrito de graça. E isso que está escrito aqui no final de Ezequiel combina perfeitamente com aquilo que o autor de Hebreus vai falar depois, mais para frente. E o próprio Jesus Cristo cita em algumas passagens ideias que também estão aqui nesses três profetas, em Ezequiel, em Isaías e em Jeremias. Então nós aqui somos a reforma desse ministério. Não há outra reforma que vai acontecer. A igreja é o último plano de Deus para o mundo todo. Nós somos os responsáveis agora, e aí fica sério para a gente, porque eu falei só dos pastores, né? Nós somos os atalaias. Isso quer dizer que a alma das pessoas que estão à nossa volta está em nossas mãos. E Deus vai requerer de nós se nós falamos ou não, se nós demos mau testemunho ou bom testemunho para essas pessoas. Por isso eu sempre digo, apesar de ser um modismo, apesar de ser fácil hoje, não é brincadeira ser crente. Você tem que assumir um compromisso sério. Porque você foi chamado para ser reino e sacerdócio de Cristo. Você agora é o atalaia. Se a pessoa morrer em seus pecados, a responsabilidade é tua. É nossa, é minha. Porque nós somos esses atalaias aqui. Interessante que Deus chama um sacerdote para isso. Ele, bem como Jeremias, são sacerdotes. Mas Isaías é um príncipe. Daniel é um nobre. Só que nós vimos também Amós. E Amós era um boiadeiro. Nós vimos Oséias, sujeito do povo. E depois Jesus vai chamar os 12 apóstolos. Todos eles do povo, nenhum deles com uma família importante. Então, e entre os 12 de Jesus tinha os filhinhos de papai, Tiago e João, tinha lá Pedro, vamos dizer assim, o gerente, o capataz, aquele homem que é mais bruto no falar, porque ele lida com a peãozada, mas tinha um sujeito mais refinado, como Mateus, estudado. Tinha terrorista como Judas e Simão Zelote, ou pelo menos nacionalistas, né? Tinha tudo ali entre os discípulos de Jesus. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos essa função de atalaia agora. Por isso a nossa responsabilidade é grande. E aí eu falo para vocês, aquela figura de Ezequiel comendo o livro para fazer com que o livro se tornasse parte dele, é também conosco. É para nós estudarmos a palavra de Deus de maneira que ela se torne parte de nossa vida. E isso não quer dizer, eu não vou enfeitar o negócio para ninguém, isso não quer dizer que nós não vamos cometer erros, nós vamos sim. Mas a questão é, a palavra de Deus faz parte da sua vida? Um dos motivos pelos quais Saul foi rejeitado é porque a palavra de Deus não fazia parte da vida dele. E eu sempre enfatizo isso, Saul não fez nem 10% das coisas erradas que Davi fez. Davi, em comparação com Saul,
Davi era um cafajeste, era um canalha. É um assassino cruel. Mas ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus e recebeu a promessa de que o Messias viria da família dele. Por quê? Porque apesar dos erros que a Bíblia faz questão de mostrar, a palavra de Deus fazia parte da vida de Davi. Era como se Davi tivesse comido. E na verdade ele fala isso no Salmo 19. Leiam o Salmo 119. A palavra de Deus faz parte da vida dele. Ele come, ele deita, ele levanta, ele caminha, ele vai à igreja, ele vai governar o povo, e tudo isso ansiando por cumprir os mandamentos de Deus. Por isso, Deus tem muita misericórdia, muita paciência com Davi. Porque Davi fazia questão de se esforçar para cumprir a palavra de Deus na vida dele. E ele não esperava que alguém cumprisse por ele. Ele ia lá e fazia o que tinha que fazer. Está mandando dar o dízimo? Vou dar o dízimo. Está mandando perdoar? Vou perdoar. Está mandando amar? Vou amar. Está mandando ser mais severo? Vou ser mais severo. Está mandando eu morrer por alguém? Vou morrer por alguém. Esse é o simbolismo de Ezequiel. Irmãos, não dá tempo da gente entrar em todas as partes de Ezequiel, porque é pesado até para mim, que já li muitas vezes esse livro, e que já o estudei, já fiz trabalho sobre ele. Mas eu sugiro a vocês que leiam. Façam um esforço de ler o profeta. E vocês vão perceber que, na verdade, apesar da mensagem mais pessimista, Ezequiel termina com uma mensagem positiva do reino milenar, em que tudo vai ser restaurado. E essa promessa é para nós. Somos nós que vamos fazer parte desse reino milenar que já está sendo restaurado a partir da igreja. E nós vamos viver eternamente com Deus. Quem sabe não, com certeza. Nós vamos encontrar Ezequiel lá e Daniel e vamos perguntar, tirar todas as dúvidas com eles. E vamos ver também os anjos que Ezequiel e que Daniel viam. Amém?